Pessoal, muito bom dia, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do B2Cast, o podcast da B2Med. E hoje nós estamos com um convidado muito especial, um convidado que foge um pouco dos médicos que nós costumamos convidar, que vem tratar de um assunto não menos importante para todos os médicos da nossa audiência que assistem ao nosso podcast com regularidade. Esse convidado é o Bruno Nascimento, contador. Ele vai falar um pouco mais sobre a história dele, sobre o currículo dele, mas hoje vamos falar principalmente sobre questões financeiras para os médicos, questões tributárias, que não são menos importantes e que são de extrema necessidade para o médico conhecê-las. Então, Bruno, seja muito bem-vindo. Valeu, Dani. Obrigado pelo convite. Espero poder contribuir um pouco aí sobre esse tema que todo médico adora conversar, né? Que é a parte tributária, a parte contábil. Eu acho que as atualizações, né, que estão vindo por aí, seja o Open Banking, né, na parte falando um pouco mais de financeira, a parte de reforma tributária que tá vindo aí vai afetar bastante o mundo da saúde. Acho que os doutores, as doutoras, elas têm que prestar atenção nesse item, justamente porque se você olhar na sua linha do balanço ali, na DRE da sua empresa, uma boa parte, né, que você deixa do seu faturamento é para o seu sócio, que é o governo, né? Então, no Brasil hoje, existem muitas metodologias tributárias que você pode sim tributar menos do que você tributa atualmente. Então, se você não tomar cuidado, você não tem um contador especialista do seu lado, muitas vezes ele vai fazer ali o arroz com feijão, o básico, né? E muitas vezes você está deixando dinheiro na mesa porque você não está se aproveitando de um benefício que já existe, enfim, de alguma possibilidade de redução tributária. Excelente. Conta um pouquinho pro pessoal que tá acompanhando a gente, um pouco do seu background. Eu acho importante o pessoal saber com quem que a gente tá falando, Claro, né? tá. Bom, eu comecei na contabilidade, né? Sou formado pela Universidade Mackenzie. Muito novo ainda, 18, 19 anos, eu já entrei numa Big Four, né? Uma empresa de auditoria. Para quem não entende muito bem o que é isso, são as 4 maiores empresas de contabilidade do Brasil. Então, eu entrei muito novo nessa empresa. Fiquei lá por mais ou menos uns 5 anos, né? Então, trabalhando com a parte de auditoria de indústrias. Também tive o prazer de trabalhar também num grande grupo médico, que é o grupo DASA, né? Que ele faz todos os exames, CDB, Delboni, faz tudo, tá tudo dentro desse grupo, né? Então, eu tive oportunidade de já colocar esse pezinho no mundo da saúde, né? Pude fazer a auditoria deles por quase 2 anos. Enfim, depois, quando eu senti que não fazia mais sentido ficar dentro da empresa, eu saí e voltei para a empresa familiar, né? A gente tem um escritório de contabilidade desde 87, fundado pelo meu pai, o Aguinaldo, e pela minha mãe, a dona Marlene, né? Sua mãe e seu pai eram contadores? Contadores. Então, eu fui contador realmente porque eu queria, entendeu? Foi por livre e espontânea pressão. Mas brincadeiras à parte, meu pai falou assim, não, se não for contador, pelo amor, eu vou vender o escritório. Aí já começou... Aí, enfim, eu virei contador. Quando eu volto para o escritório, basicamente o que eu pude implementar é a parte cultural, né, dessas Big Four, que realmente eles vendem um peixe dele internamente, veste a camisa mesmo, faz você ali querer ser sócio daquela empresa, eles fazem essa lição de casa muito bem, né? Além disso, questão organizacional, né? Define muito bem cargos, salários, as atividades, metas atingidas. Então, eu pude trazer muito essa vivência que eu tive, né? Do mundo corporativo, no mundo corporativo, para dentro de um escritório pequeno, né? Que era um escritório familiar. Graças a Deus a gente cresceu bastante, praticamente dobramos o tamanho do escritório desde do início que eu entrei até os dias de hoje. A gente passou por várias ondas, né, que eu até estava comentando com você. A gente passou pela onda das contabilidades online, passou pela onda do YouTube, a onda do Instagram, collabs, enfim, são várias ondas que eu falo que todo contador poderia ter surfado ou ainda dá para surfar elas. Mas claro, toda rede social que é nova agora, quanto antes você entrar, melhor. E no Instagram, quando a gente começou essa onda do Instagram, foi bem nessa época que a gente estava falando dos stories, né? Que teve o Snapchat, que começou o Zuckerberg ali, praticamente fez um copia-cola ali, né? Então, as pessoas começaram a se vender. Então, surgiu a contadora da Bolsa. Certo. E ela tinha um engajamento muito forte com investidores. Falava sobre contabilidade para investidores. Como eu venho do mercado contábil também, assim como a contadora da Bolsa, e eu falava muito com médico, e ninguém estava falando com médico, eu falei, cara, se tem a contadora da Bolsa, vai ter o contador do médico. E aí eu comecei a fazer muito conteúdo para o público médico, falando da parte tributária, da parte societária, mas sem contabilês, sem juridiquês, de uma forma simples, que o cara ali
aplique o que eu passo num Reels de 1 minuto e 30 segundos, ele consiga jogar ali na mesa, será que eu tô tributando certo? Será que eu tô tributando errado? Ó, mas o Bruno falou que era 6%, por que eu tô tributando 15%, 16%? E aí começou esse questionamento, né, entre eles, e aí vinha muito médico falar comigo, Bruno, mas o meu caso é esse, né, sempre no privado, o meu caso é esse, você acha que eu tô tributando certo, tributando errado? Então começou também a ter muito engajamento, assim como ela tinha para os investidores, eu comecei a ter para os médicos. Isso lá em 2013, 14? Talvez foi essa época, 10 13, anos 14. atrás, né? E aí a gente vem fazendo conteúdo focado para o público médico de contabilidade sempre, né? Tributário, societário, algumas vezes agora, né? Sempre com essas mudanças tributárias, né? Mudança de alíquotas também, a gente sempre atualiza eles. A gente faz muito conteúdo nesse sentido, para atingir esse tipo de público. E aí o escritório, além da veia que a gente já tinha de outras atividades, né? Que era a parte de comércio, serviços, indústrias em geral, a gente ficou mais forte ainda nessa parte de saúde. Então, muito CNPJ médico, muita clínica médica, que a gente vinha atingindo e aumentando aí o faturamento do escritório. Massa. Bruno, a respeito dessa questão dos médicos propriamente dito, né? Acredito que você deve ter muito contato com as dúvidas que eles têm, né? Então, o que é que você percebe que são assuntos talvez mais espinhosos, que você percebe que o médico tem mais dificuldade no dia a dia dele? Tá. Bom, a primeira dica que eu deixo, tá? E isso é um ponto importante para você, doutor, para você, doutora, sempre que você vai entrar numa sociedade, analisa sempre aquela empresa, tá? Porque no Brasil é muito sério você entrar numa sociedade médica. Então, hoje é muito comum, por exemplo, você ir trabalhar no hospital. Você tem que ser sócio da empresa para poder dar o plantão, né? Exatamente. O hospital vai te falar, você pode abrir o seu próprio CNPJ e você prestar serviço aqui internos pra gente, ou você pode participar desse grupo de médicos aqui que já tem um CNPJ e você entra dentro dele. A primeira dica que eu deixo é, tome cuidado sempre de entrar dentro de uma sociedade. Não, Bruno, mas eu só tenho 0,0001% daquela empresa, né? Tudo bem. Só que a partir do momento que você é sócio, você é responsável por aquela empresa também. Não, Bruno, mas tá escrito lá, o diretor é tal médico. Não, mas tudo bem, mas você faz parte daquela sociedade. Então, se aquela sociedade der algum problema jurídico, algum problema tributário, que é muito comum, não paga a primeira, depois não paga a segunda, a terceira, vem uma bola de neve, daqui a pouco você vai ver aquele CNPJ, tem milhões e milhões de impostos atrasados. A partir do momento que você entra naquela sociedade, você também está sendo corresponsável por aqueles impostos atrasados. Essa é a primeira dica. Sempre antes de entrar em qualquer sociedade médica, peça balanço patrimonial, peça certidões negativas, federal, estadual, municipal, para você ver se aquele CNPJ tem alguma pendência fiscal, ou algumas vezes está em parcelamento com algum tipo de imposto. Então, para você entrar antes, para minimizar o risco, você recomenda que o doutor que esteja assistindo aqui a gente faça uma auditoria desses documentos previamente. Exato. Né? Converse muitas vezes com o contador. Normalmente os contadores eles são sempre abertos, principalmente quando a gente está falando de sócios de empresa. O contador ele atende o sócio, né? Então, quando o sócio liga, provavelmente o contador vai te atender. Você fala, doutor, contador, eu sou o sócio da empresa XYZ. Eu gostaria de saber, você pode me passar certidões negativas atualizadas aqui dessa empresa? Você pode me passar o balanço patrimonial para eu dar uma olhada? Algumas vezes, obviamente, ele não vai muitas vezes ter essa reunião com você, mas você pode mandar para um contador da família. Contador, dá uma olhada aí, vê se tem alguma coisa estranha aí, porque o contador já vai dar uma analisada, tem um passivo tributário aqui alto, hein? Mas aí é bom a gente fazer isso antes de se tornar sócio, né? Antes de mandar a documentação para virar sócio. Beleza. Essa é a primeira dica. Outro ponto importante que eu destaco para os médicos, né? Quando você entra numa sociedade, nem sempre ela vai estar na melhor tributação. Então, se você participa daquele grupo, não adianta, você tem 0,001%, você vai achar que você vai opinar em tudo e você vai mudar o sistema tributário que eles estão atualmente. Algumas vezes, você está faturando ali dentro daquela sociedade 10 mil, 12 mil, 15 mil, né? Só naqueles plantões que você está fazendo no hospital, e você está tendo a pior tributação possível. Você está tributando 15%, 16%, 17%. Você está deixando dinheiro na mesa. Por quê? Porque se você abrisse o seu CNPJ sem participar dessa sociedade, você estaria tributando 6%, 7%, 8%. Olha a diferença. Então, você participar de uma sociedade, você vai tributar mais, obrigatoriamente. Além de, muito provavelmente, essa sociedade te exigir 1% ou 2%, né, de taxa administrativa para cuidar do CNPJ e tudo mais. Você vai ter um risco jurídico maior atrelado. Risco jurídico maior. E aí, no caso, a gente está falando em quase 18%, 19% da sua produtividade vai ficar com a empresa, com empresa/imposto, né? E aí, você simplesmente abrindo o seu CNPJ sozinho, você poderia estar tributando 6%, 7%, deixando muito mais dinheiro no bolso,
tendo total controle sobre o seu CNPJ, até porque você que é dono dele, o que acontece basicamente é você e o CNPJ, é só vocês dois. Então, fica total controle e você consegue ter uma redução tributária. Então, esses pontos de atenção eu sempre coloco, porque algumas vezes a gente acha, né, que isso aí é besteira, mas é 2% a mais, é 1%. Mas, cara, isso em um ano é uma viagem para a Europa. Não, com certeza. Ia depender do faturamento da empresa. Isso né? em 5 anos é um apartamento que você deixa. Então, assim, tem que analisar esses pontos, porque o tributário, eu falo, nunca espere a ligação de um fiscal da Receita Federal falando assim, doutor, deixa eu te avisar. Eu analisei aqui o seu balanço dos últimos 5 anos e olha, eu descobri aqui que você pagou 180 mil a mais. Me passa a sua conta bancária que eu vou te devolver esse dinheiro. Esquece, a Receita Federal não vai te ligar para te avisar que você pagou a mais. Entendeu? Ela não vai te avisar. Você vai pagar 180 a mais e vai ficar por isso mesmo. Agora, se você tem um contador especialista do seu lado que cuida da sua empresa, especializado na área médica, ele já vai te avisar previamente. Doutor, eu tô vendo que sua produtividade nesse CNPJ aqui é de 15 a 20 mil, né? Legal. Deixa eu te falar um negócio. Hoje você tá pagando 17, 18, 19. Se a gente abrir um CNPJ aqui, a gente vincula ao CRM, você vai ter um custo de anuidade? Vai. Mas a gente sai de uma tributação de 16, 17, uma tributação de 6, 7%. Você deixa quase 10% de imposto no seu bolso. Então, essas dicas é importante para o médico sempre ficar atento. Essa questão dessa tributação, Bruno, isso se aplica a qualquer tipo de atividade médica? Por exemplo, desde o médico que tem um consultório próprio, que não tem procedimento atrelado, até o médico que, por exemplo, presta principalmente serviços para terceiros, como, por exemplo, eu presto serviço para um hospital como plantonista desse hospital, ou presto serviço para a clínica de uma outra médica como médico terceirizado dela. Sim. Se aplica a quais contextos esse tipo de estratégia tributária? No mundo tributário, o mundo da saúde, tá? Ele é visto como uma coisa única para a parte tributária. Uhum. Então, a gente tem alguns modelos tributários já pré-modelados para a área da saúde. O que é a única coisa que eu colocaria fora dessa área da saúde, né? Que ainda também não é fora, né? Mas assim, a área estética, não estou falando estética da parte de dermatologia, tá? Tá. Eu tô falando estética mesmo, por exemplo, biomédico, uma atividade técnica ali, né? Criolipólise. Isso. Esse é o único que tem um tratamento diferenciado que você pode se aproveitar do anexo 3 do Simples Nacional, que é um modelo tributário, sem precisar fazer faturagem. Mas é uma coisa muito técnica, né? Mas enfim, ele é o único que seria diferente, vamos dizer assim. De resto, clínica odontológica, clínica médica, dermato, cirurgia plástica, qualquer especialidade da área da saúde, fisioterapia, psicologia, nutrição, toda a área da saúde em geral, para o tributário, ele tem as mesmas análises tributárias. Tá. Quais são essas análises tributárias? Eu vou te falar em âmbito de faturamento, tá? Porque sempre no tributário, o planejamento tributário que a gente faz é sempre olhando a linha faturamento. Então, onde que você vai pagar menos imposto? Depende do seu faturamento. Então, para uma clínica médica, de novo, colocando para todas as áreas da saúde, tá? Para uma clínica médica, hoje, que fatura em torno de 30 a 40 mil reais por mês, em média, né? Até 30, 40 mil por mês, normalmente, o Simples Nacional Anexo 3, ele faz mais sentido. Você vai ter uma alíquota em torno de 10, 11% ali no final da linha, tá, né? Então, tributariamente, seria melhor você entrar no Simples Nacional Anexo 3. Bruno, eu faturo mais do que 30, 40. Eu faturo 50, 100, 200, 300 mil. Aí a gente já entra numa outra metodologia tributária, que é o lucro presumido. No lucro presumido, qual que é a diferença do Simples? O Simples, doutor e doutora, preste atenção nisso, ele aumenta a alíquota conforme você fatura mais. Você faturou 10, é uma alíquota. Você faturou 11, é outra alíquota. Você faturou 20, é outra alíquota. Aí você vai começando 6, 6,5, 7, 8, 9, 10, é sempre sucessivamente. Você vai aumentando. Por que vale mais a pena ir para o presumido? Porque o presumido ele estanca a alíquota, ele trava. Então assim, vamos falar assim, não, mas tem um adicional, tá? Mas não é uma variação tão grande como no Simples Nacional. Então normalmente quando você sai de um faturamento de 30, 40 e você vai para o presumido, faturando 50, 60, 80, 100, 120, 150, 200, a sua alíquota ela trava em 13,5%, em média 14%, 15% no máximo ali, tá? Então você fica estancado nessa alíquota. Aí você pode faturar o que Deus quiser. 200, 300, 500, 600, 800. Agora, se você tivesse no Simples, a sua alíquota ia aumentando. Então, por isso que vale a pena você ficar no Simples até o determinado faturamento e depois você estanca a alíquota no lucro presumido. Então, isso é, por exemplo, um planejamento tributário que dá para você se utilizar facilmente dentro da sua clínica. Olha para dentro da sua clínica. Bruno, eu estou faturando 150 mil e a minha empresa está no Simples ainda.
Tá errado. Analisa, conversa com o seu contador que muito provavelmente tá errado. Única coisa que faria sentido você ficar no simples, aí tem que se analisar bem, é se você tiver um volume de folha de pagamento alto, tá? Aí valeria a pena você permanecer no simples. Se você tem um faturamento alto e ainda tá no simples, muito provavelmente você tá pagando mais imposto do que deveria. E aí aquela historinha que eu te comentei, não espere que a Receita Federal vai te ligar para te avisar. Não. Se você não senta com o seu contador, conversa, contador, eu tô achando, eu vi o podcast do Dani ali, com o Bruno, e ele falou que quando eu faturo 130, 140, eu não tenho funcionário, ou tenho uma funcionária só, vale mais a pena pro presumido. Será que não vale a pena? Dá uma olhada aí. Aí você vai ver grandes chances do cara tá pagando 19%, 20% de imposto. Você está deixando praticamente uma linha significativa ali para o governo, né, que é seu sócio. Então, quanto menos você deixar para o governo, melhor para você. Mais dinheiro sobra, mais você reinveste na sua clínica, mais você vai fazer sua viagem dos sonhos. Porque é sério, gente. A gente pega a clínica, Dani, que, a gente faz análise tributária, o cara algumas vezes retorna para a clínica 400, 500 mil de dinheiro. 1,5 milhão, 1,3 milhões. Por quê? Tributou mais do que deveria por 5 anos, por exemplo. Que no Brasil sempre você pode analisar os últimos 5 anos. Uhum. Então o cara, durante 5 anos, deixou para o governo 1,3 milhão a mais do que ele deveria. A gente faz essa recuperação tributária, pede de volta o dinheiro. Então tem que sempre analisar os números para ver se está tudo certinho. Porque quando a gente fala de recuperação tributária, é bom para o pessoal que está ouvindo a gente aqui entenda isso. Você pode tanto recuperar o imposto pago inadvertidamente no passado, exato, quanto você pode também fazer o planejamento para que você pague menos no futuro. Exato. Né? E aí uma coisa que você trouxe, Bruno, que eu fiquei com dúvida, eu queria que você, talvez pode ser dúvida de outros ouvintes aqui. Claro. Você falou que no lucro presumido, a depender ali do faturamento, a gente pode ficar com 13, 12, só que anteriormente, de alíquota no caso, né? No início do podcast você falou que às vezes você pode ter uma tributação de 8, de 9. É possível chegar nessas alíquotas, não é? Ou quando você falou tributação de 8 e 9, você estava se referindo à economia da alíquota. Sim. Explica um pouco melhor isso pra gente. É assim, no Simples Nacional, se você tem um faturamento até 30, 40 mil, no final da linha, tá? Porque aí você vai somar DAS, INSS e Imposto de Renda sobre Prolabore. Então eu sempre falo com o doutor, com a doutora no meu Instagram, eu sempre falo a alíquota final. Porque não adianta eu ficar tipo, é 7,5 mais 1,33 mais 3 pontos. Me fala a alíquota final e acabou. Então normalmente quando você tem um faturamento até 30 mil, né? Você vai estar numa alíquota ali em torno de 8 a 9% no Simples Nacional. Tá. Certo? Tá. Somando ali todas as alíquotas, né? Que seria ISS? Não, seria o DAS, mais DAS? INSS mais imposto de renda. ISS só entra em lucro presumido, né? O DAS, o DAS ele é formado por vários impostos. PIS, COFINS, IRCS e ISS. Eles Entendi. somam tudo e aí faz o DAS. Ó, aula certo? de tributário pra você que tá vindo a gente. Exato. Viu, Nesse caso aqui, você vai ter uma alíquota ali em torno de 8, 9, podendo chegar ali a 10, né? Você vai ter uma faixa ali. No presumido, tá? Aí existe um planejamento tributário, uma recuperação tributária que se chama equiparação hospitalar, né? A gente já falou bastante sobre esse assunto, mas assim, o que acontece? Dentro ali dos estudos tributários, existe uma possibilidade de que se você é doutor e você é doutora, né? Você realiza cirurgias e procedimentos e exames dentro da sua clínica, né? Você, além disso, também faz consultas, né? Você tem um endereço comercial, você tem vigilância alvarado local, você tem sociedade empresa, você é uma sociedade empresária. As suas notas fiscais são descritas, né? Muito bem, assim, o que é cirurgia, o que é procedimento. Então você faz essa segregação, né? Você consegue segregar isso tributariamente. O que for consulta, eu vou tributar normal, 13,5%, 14%, 15%. Mas o que for cirurgia, procedimento, exame, eu consigo tributar metade disso, né? Então aí dá uma bela redução tributária. Tá? Mas é o que eu sempre falo, o benefício fiscal, ele é sempre uma mão dada pelo governo, mas ele te exige outras coisas. Então assim, eu posso reduzir tributariamente? Pode, mas se é sociedade empresária, você tem um endereço comercial, você tem vigilância alvará, você tem as notas fiscais muito bem descritas, você está no presumido, então ele vai te exigir várias pré-categorias que você tem que atingir para te dar essa redução tributária. Além dessa, tem várias outras que a gente também pode utilizar, a redução do ISS, então tem várias outras metodologias que você atingiria uma alíquota final também de 9%, 10%. Só um ponto de atenção, não me estendendo, tem que analisar também caso a caso. Planejamento tributário, não existe planejamento tributário pronto.
Cada caso é um caso. Então, o que acontece? Tem clínica hoje que está no Simples Nacional que está atingindo a mesma alíquota de uma clínica que está equiparada ao hospital. Então, você não precisa fazer nada. Permanece do jeito que você está. Ah, não, eu estou tributando mais. Então, vamos sentar, vamos analisar, vamos fazer modelar, vamos pensar no futuro. Ou vamos pensar no futuro e no passado. Então, tudo isso, sente com o tributarista da área da saúde, converse com ele que ele vai estudar a sua empresa. Faz sentido a gente buscar daqui para frente? O que acontece, Dani? Algumas vezes você vai entrar na clínica e você vai ver, a vigilância só foi sair agora. Então, pô, será que eu vou ter a dor de cabeça de pedir o passado, já que não tinha vigilância no passado? Ou as notas fiscais no passado estava tudo escrito serviço médico, não estava analítico, serviço de cirurgia, procedimento. Então, será que faz sentido eu buscar essa briga com o fisco? Aí é uma decisão entre o contador e o administrador da clínica, o dono da clínica ali. Faz sentido, vão brigar. Não faz sentido? Faz um planejamento tributário, conversa com a secretária, mostra como tem que ser feito e aí daqui para frente você começa a reduzir e começa a brigar, seja por via judicial, seja por via administrativa. Um ponto também, Bruno, que eu acho que vale a pena a gente conversar um pouco mais sobre, fez-se muito oba-oba, muito barulho a respeito da questão da equiparação hospitalar, né? Sim. E eu acho prudente a gente passar aqui para os nossos ouvintes que não é tão simples quanto parece, né? Ou quanto vendem ser. Exato. Então, assim, se você for fazer esse tipo de operação, esse tipo de estrutura, é extremamente importante que você busque um contador, Sim. um tributarista especializado em fazer esse tipo de estrutura, porque hoje em dia se tornou uma febre de pessoas ofertando esse tipo de serviço, esse tipo de estruturação, quando muitas vezes são pessoas que não sabem executar a coisa muito bem feita, né? Se você me permite, eu vou delongar sobre esse tema, que eu acho que é importante exatamente, principalmente porque você alertou isso. O que acontece, gente? Equiparação hospitalar volta naquilo que eu comentei atrás. O governo te cede um benefício, mas ele te exige obrigações também. Então não é simplesmente abrir um CNPJ, vou equiparar o hospital, vou tributar menos. Quem te vender essa ilusão, tome cuidado, tá? Porque o governo tem 5 anos para analisar o seu balanço e falar, opa, você está há 5 anos tributando menos? Volta aqui para mim. Toma imposto retroativo. Me pague com a Selic atualizada e muitas vezes isso aqui quebra o cara. Isso aqui o cara tem que vender a casa dele para pagar essa diferença, que a diferença é alta. Então, eu sempre sugiro, né? Eu, Bruno Nascimento, eu sou muito conservador comigo e com os meus clientes. Eu sempre vou demonstrar as claras para ele. Doutor, você quer fazer? Mas esteja ciente dos riscos, tá? Então, vamos lá. O que seria um método prudente da equiparação hospitalar? Primeiro ponto, analisa. A empresa é uma sociedade empresária registrada em junta? É. Pô, legal, checkzinho ali. As notas fiscais estão redigidas da forma correta? Estão. Pô, checkzinho ali. Ela tá no presumido? Os últimos 5 anos estava no presumido também? Ou não? Era simples e depois virou presumido? Então você só pensa quando for presumido para frente. Era presumido? Era. Legal. Ela tem vigilância alvará e tem um endereço comercial? Isso é muito questionado, tá? Porque tem empresas, por exemplo, anestesistas, eles não têm endereço comercial, porque ele não vai fazer anestesia na pessoa aqui e leva o corpo no hospital. Eles trabalham no hospital, mas isso tudo a gente explica dentro do processo quando é feito por via judicial. Uhum. Então, ele tem um endereço comercial, tem vigilância alvará para cirurgias e procedimentos, porque também não adianta você ter vigilância alvará só para consulta. Você tem que ter para cirurgias e procedimentos que você vai fazer dentro do seu local ou em terceiros. Ele tem. Enfim, são vários itens que você vai checar. E aí, você e seu contador e o seu advogado, eu sempre sugiro ter essa aliança entre eles, tá? Vai te demonstrar às claras quais são os riscos. Por quê? Pode ser que a clínica, ela tenha tudo bonitinho, tudo organizado, os últimos 5 anos. Doutora, clínica odontológica, clínica médica, é o seguinte... Brasil e segurança jurídica são palavras que não andam na mesma frase. Então é o seguinte, a gente pode reduzir? Vamos reduzir? Vamos, mas doutor, você está ciente dos riscos? Você quer pegar esse dinheiro e deixar muitas vezes numa aplicação, ali rendendo essa diferença, para que se caso daqui 5 anos vir a Receita Federal te cobrar, você tem esse dinheiro resguardado? Ou não? Você está ciente dos riscos, vai fazer de forma administrativa mesmo, vai reduzir e tá tudo bem?
Tá tudo bem. Então, beleza. Isso deixa tudo em ata, assinado e tá tudo certinho. Não. Você quer fazer de forma conservador 100%. Eu quero fazer por via judicial. Eu quero um atestado do governo, do juiz ali falando que eu posso ser equiparado ao hospital. Então, faço por via judicial. O advogado vai fazer o processo, vai juntar todos os documentos, vai mostrar ali para o juiz que você tem todas as pré-categorias para você ser equiparado ao hospital. E aí, ele dando o ok, você se aproveita daqui para frente e ainda busca o passado. 100% conservador. O ponto, já terminando, é o seguinte. Muita gente chega pro doutor e fala assim, doutor, vem comigo. Eu reduzo aqui pra você na canetada. Pum! O cara vai e reduz. Só que ele não te fala. Dos riscos associados, né? E aí você tem que tomar muito cuidado. Eu já perdi muito cliente, porque eu falei A, o outro contador falou B, num sentido muito mais rápido, muito mais fácil, tal. Beleza, eu falei, doutor, a minha metodologia de trabalho é essa, não tem problema, você quer ir com outro, ok. Mas eu só tô te deixando claro os riscos para depois lá na frente você não falar que não foi avisado. Exatamente. Então, acho que isso, a equiparação hospitalar tem que se tomar cuidado, porque é realmente uma redução brusca. Então, assim, é uma clínica que tributa 13,5, 14, ela cai para 8, 9. Então, é uma bela redução tributária que você tem. Então, tem que tomar cuidado para evitar problema. Mas aí a gente ficar atento também, pensar que talvez fazendo pelos trâmites jurídicos, como a gente pode, depois que o processo for feito e tudo for confirmado, a gente pode buscar essa diferença para trás. Também. Então, Exato. não é como se tivesse um prejuízo grande Exato. de você optar pelo caminho mais conservador. E aí, né, trazendo uma frase que eu acho que ilustra muito essa situação agora, para quem espera o impossível, só quem atende isso é um mentiroso, né? Então, assim, toma muito cuidado com o vendedor de ilusão, a pessoa que está vendendo o impossível, porque se você espera o impossível, você espera que algo seja resolvido da forma como você quer ou da forma como idealizou, você só vai conseguir ser satisfeito por uma pessoa que está lhe vendendo uma coisa que não é a verdade. Então, muito cuidado com isso, Exato. porque no mercado médico, não só, aí aproveitando puxar um pouco para o meu lado, né? Não só dentro da contabilidade, mas dentro do próprio marketing médico, dentro das pessoas que prestam serviços para médicos, por as pessoas saberem que se trata de um mercado em que os clientes têm capital para investir, existem muitas pessoas que fazem promessas muito agressivas e que muitas vezes são promessas que não são verdadeiras. Então é importante que você, doutor ou doutora que está aqui assistindo nosso podcast, fique atento a isso, tome muito cuidado com as pessoas que você escolhe para lhe assessorar ao longo do caminho. Escolha sempre as pessoas que estão sendo 100% transparentes com você, lhe alertando a respeito de todos os riscos e os benefícios envolvidos em cada um dos movimentos que você decidir fazer. Exato. Perfeito? E aí, Brunão, queria mudar um pouco o enfoque aqui para 2 pontos que eu acho que são bem legais da gente trazer. Você trouxe bastante até o presente momento o aspecto tributário, mas eu, como contador que você tenho certeza que você também percebe que muitos médicos têm problemas financeiros no que diz respeito à administração das suas empresas. Exatamente. Então, assim, dentro dessa questão um pouco mais financista, quais são os problemas que você percebe que os colegas têm na administração dos seus CNPJs e quais dicas você daria para que eles consigam ter uma administração mais efetiva? Tá. Eu acho que o primeiro deles é precificação. Né? Olha, eu achei que você ia falar que o primeiro era confundir PJ com PF. Esse talvez seja o segundo, esse né? É o segundo. Não, o primeiro é a precificação no sentido de muitas vezes ele não saber a alíquota final. Quantas reuniões eu faço? Praticamente de 10 reuniões, 9 é a mesma resposta. Doutor, quanto você está pagando de alíquota agora? Ele não sabe. Ele não sabe a alíquota final dele. Ele não pega o imposto, soma tudo e divide pelo faturamento. Ah, eu não sei. Então, assim, de 10 reuniões, 9 eles falam, não sei. Então, você tem que saber, tá? Esse é o primeiro ponto. E para você, por que você tem que saber a alíquota? Para você saber precificar também. Claro que muitas vezes, né, a gente fala, né, o médico ele tem uma margem maior ali, uma margem de lucratividade maior, porque ele é um serviço que pode ser vendido por 1.000, como você pode vender por 100 mil. Né? Depende do médico, depende da especialidade, mas o serviço teoricamente ali é o mesmo, né? Claro que existe toda uma responsabilidade e tudo mais, mas enfim, ele tem uma margem de lucratividade muito maior que outro tipo de business. Por exemplo, um comércio, ele não pode errar essa linha, porque se ele errar 1%,
ele já tá perdendo dinheiro pra caramba no final da conta ali. Aí é um conceito, para o pessoal que quiser estudar um pouco mais sobre isso, é de elasticidade de preço, né? A gente consegue verificar, tem modelos matemáticos para isso, o quão o seu preço é elástico, o quão ele suporta aumentos ou diminuições do preço para que você consiga chegar na precificação ideal. Exato. O médico, ele suporta muito mais porque, por exemplo, ele pode, na agenda dele, em um dia, fazer 8 consultas a R$650. Se ele errar a linha de alíquota ali do imposto de 9% para 10%, para 11%, beleza, ele tá dentro do que ele pode pagar e beleza, não tem problema nenhum. Mas é importante você saber até para você entender a precificação que você tem. Do valor da consulta, quanto que você deixa pro governo? Quanto que você deixa de despesa dentro ali do seu business? Quanto que você deixa ali de despesa de software? Então, tudo isso aí é importante você entender. Você trouxe pontos importantes aqui que muitos colegas não contabilizam dentro dessa conta de margem. Também. Eles não contabilizam marketing, eles não contabilizam software. É bem comum eles não contabilizarem software. Quando a gente pergunta para os nossos clientes, quais são as despesas envolvidas no seu consultório? Normalmente ele bota somente despesas como aluguel, luz, secretária, mas Sim. eles não deixam, tipo assim, os softwares médicos normalmente são softwares caros. Sim. Eles não colocam nessa conta, né? Eu Sim. acho importante pontuar isso também. Que a gente chama de DRE, né? Você olhar sua DRE, quanto você faturou, quanto você pagou de imposto, quanto foi seu custo de marketing, custo de vendas, folhas, se você usa algum gateway de vendas, pagamento, taxa de cartão de taxa crédito. de cartão. Será que aquela frase que você falou na hora que você foi vender para o seu paciente, não, mas parcela em 10. Cara, algumas vezes você matou seu business nesse seu parcela em 10. Você podia ter parcelado no máximo em 3. Por quê? Porque você deixou uma grana, porque tá na sua cabeça a parcela em 10 para ele, eu converti o cliente, mas eu antecipo isso, deixo 3, 4, 7, 8% para o gateway e beleza. Não é beleza. Você tá deixando um dinheiro bom ali, né? Então você tem que saber os números da sua empresa. O segundo ponto é exatamente isso que você comentou. Você saber dividir física de jurídica. Então eu tive um caso muito concreto no escritório, que era uma doutora, que ela tinha uma física, ela tinha uma despesas na física, né? Ela tinha uma vida, né? Que ela queria ter, mas não quer dizer que a empresa dela suportava isso. Então ela tirava dinheiro da empresa para justificar aquela vida que ela queria ter. O carro do ano, a melhor escola para o filho, morar num condomínio. Então ela queria ter a vida desejada por ela, mas não quer dizer que a empresa poderia pagar. E o que ela fazia? Sangrava a empresa. Então a empresa sempre com dívida tributária, parcelamento um atrás do outro, fazendo empréstimo. Para quê? Nossa, mas minha empresa não dá dinheiro. Não, sua empresa dá dinheiro, só que você está rasgando ela inteira, você está sangrando a sua empresa inteira para você ter a vida que você quer ter, mas nem sempre você vai ter a vida que você quer ter. Algumas vezes você tem que dar 3 passos para trás. Não, vou ter que me economizar aqui, meu salário no máximo vai ser esse. Estabelecer, uma dica importante, estabelecer o seu salário mensal dentro da empresa e a sua distribuição de lucros, seja trimestral, seja semestral, seja anual. Então essas são dicas importantes para que a sua empresa seja saudável e que a sua pessoa física também seja. Então, tem uma clínica médica que fatura 100 mil. Pô, legal. Então eu tenho despesas de marketing, despesas de impostos, despesas em geral. No final me sobra 30 mil. Beleza? Beleza. Dos 100 mil, sobra líquido no meu bolso 30 mil. Ok. Então o que eu vou fazer? Todo mês eu vou ter um salário dessa empresa. Algumas vezes você pode ter 2, 3 outras clínicas que você tenha. Dessa empresa, por mês, eu vou tirar apenas 20 mil. Esse aqui vai ser meu salário, 20 mil. Você concorda comigo que todo mês vai ficar sobrando 10 mil? Esse 10 mil é uma reserva de emergência. Se você não utilizar durante o ano, você se permite, por exemplo, no final do ano, desses 120 mil que sobrou, tirar 70%, 60%. Então isso é um pensamento saudável sobre a sua empresa. Você sabe os números. Então todo mês sobra 30, vou tirar um salário de 20, vou guardar 10 ali na conta, vou deixar guardado, preciso fazer uma rescisão, preciso pagar alguma multa, surgir alguma coisa, eu vou usar os 10. O que sobrar, eu distribuo como lucro, como sócio. Então isso é você ter uma visão administrativa da sua empresa. Não achar que física e jurídica tá tudo no mesmo lugar, boleto de filho. E aí vai um ponto, né, que acho que para os próximos anos vai mudar bastante. O que acontece? Uma dica legal para você, doutor e doutora, já falar com o seu contador. Tá para sair, já tá saindo, né, mas acredito que mais um ano, 2 anos, já tá para sair dentro do Open Bank a possibilidade da contabilidade já ter acesso espelhado na conta bancária. E aí, provavelmente, os contadores vão ter muitos serviços de BPO, de fazer, por exemplo, a gestão financeira da empresa. Excelente isso, cara. Isso daqui, eu posso, por exemplo, tendo essa possibilidade hoje, eu poderia pegar todas as minhas clínicas sem depender de secretária, sem depender do dono da empresa, me gerar o banco, me gerar o extrato bancário. Eu vou lá, aperto um botãozinho, ele extrai o banco para mim. Eu já classifico gerencialmente tudo.
Doutor, segue aqui um relatório com a saúde financeira da sua empresa. Você faturou caixa nesse mês 100 mil, você teve despesas de marketing com o Dani de 30 mil, você teve despesas de funcionário de 20 mil, sobrou X mil reais por mês para você. E aí, como hoje, né, o secretariado para a área médica, né, a gente querendo ou não, a gente não pode julgar, né, porque a secretária, ela tem que atender, ela tem que converter cliente, ela tem que receber ela o tem que paciente receber na o paciente, ela tem que mandar extrato para o contador, tem que controlar imposto, então não adianta a gente querer que a secretária faça tudo, né, inclusive ela tem que estar lá do seu lado, na hora que você está fazendo a cirurgia, ela vai te entregar então assim, material, né? Tem que trazer profissionais também perto de você para que você consiga ter esse tipo de resultado. E aí, gente, claro que é um ponto importante que eu deixo, não ache que o barato sempre vai te atender. Então, algumas vezes você tem que dispor ali de um dinheiro para você ter qualidade no atendimento. Então, é o famoso barato que sai caro. Exato. Você quer pagar R$200 numa contabilidade, R$150, R$300 numa contabilidade, não ache que você vai ter o mesmo nível de qualidade que uma contabilidade que vai te cobrar um salário mínimo, R$2.000, R$3.000. São pacotes totalmente diferentes, mas às vezes esse investimento que você está fazendo vai te dar um retorno muito maior. Eu acho que, particularmente na B2Med e nas outras empresas que nós temos, nós não economizamos nem com jurídico, nem com contábil, assim. Eu acho que são coisas que... Meu pai, ele é advogado, né? 70 anos de idade, então assim... Tem mais tempo ele tem mais do que o dobro de tempo de advocacia do que eu tenho de vida, né? Então assim, tem que respeitar a cabeça branca. E ele fala que todo empresário, e não se engane, você que é médico e você tem um CNPJ, parabéns, você é um empresário, se você não sabia disso. Exatamente. Você tem sempre terá 3 espadas no seu pescoço, né? Uma talvez seja um pouco mais polêmica aqui, que seria a questão tributária, a outra é a questão trabalhista e a terceira é do consumidor, né? Então você sempre tem que estar muito atento com essas 3 espadas que estão sempre apontando para o seu pescoço, que qualquer vacilo que você der pode ser suficiente para quebrar não só a sua pessoa jurídica, como muitas vezes no que diz respeito a questões trabalhistas e tributárias, elas vão no seu patrimônio pessoal, e aí o Bruno, eu tenho certeza que também entende muito sobre blindagem patrimonial, para caso você tenha esse tipo de coisa, você consiga proteger seu patrimônio do governo e ir lá e pegar o seu dinheiro, né? Mas você tem que ficar muito atento com essas coisas e você economizar com esses profissionais, muitas vezes pode lhe custar um sossego importante no futuro. E outro ponto que eu queria trazer aqui, sobre o que o Bruno trouxe, sobre a cliente que estava vivendo a vida que ela queria viver e não a que ela podia, que não há problema em você ter um sonho e você querer viver determinadas coisas na sua vida. Isso é completamente normal e completamente admissível. O que nós temos que nos policiar é para que não antecipemos o sonho do futuro para o momento presente, porque o custo de você fazer essa antecipação pode ser muito grave, né? Ao ponto de fazer a empresa quebrar, a empresa ter várias dívidas que depois serão cobradas e serão cobradas da sua pessoa física. Então, tomar muito cuidado com essa questão de antecipar os sonhos, porque isso pode custar muito caro no futuro. Uma dica que eu deixo importante, que eu não sei quem que falou isso, tá? Mas isso é muito intrínseco na cultura do brasileiro. O brasileiro, ele acha que você devendo imposto, depois de 5 anos esse imposto caduca. Esqueçam isso, gente. Você tá devendo imposto pro governo, até o dia da sua morte ele vai te cobrar. Vai ficar essa dívida arrolada no seu CPF até o dia que você se for, tá? E aí, quiçá, pode ser cobrada depois da família ou dos herdeiros, tá bom? Porque quando a gente vem ao óbito, né? A gente passa tanto os ônus quanto os bônus, né? Vou te passar imóvel, vou te passar tudo que eu construí na minha vida, mas o ônus vem junto. Então, muitas vezes tem que tomar cuidado. Essa historinha de que, eu não sei como começou isso, mas assim, já vi muitos empresários falando assim, não, mas Bruno, depois de 5 anos caduca a dívida. Não caduca, tá? A dívida tributária tá lá, vai ficar no seu CPF até o resto da vida. Acredito que tem essa confusão porque dívidas outras não tributárias, elas caducam. Né? Então, mas, acho que pode ser isso. Então, aí, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que a gente vai viver bastante, além dessa questão do Open Bank, é a questão da reforma tributária. Era exatamente esse próximo ponto que eu queria trazer. Inclusive, já está aberta a minha agenda para quem precisar de palestrante em reforma tributária para a da saúde, chame Bruno Nascimento. Boa, Brunão, boa. O contador do médico, pode me chamar lá. Mas isso aqui, a reforma tributária para a área da saúde e também em âmbito geral, vai ser interessante, explicando aqui de forma bem simplista,
Pega esse copo aqui, tá? Imagina que isso tudo aqui é o faturamento da sua empresa, tá bom? Então isso aqui é o tanto que você faturou. E aí, essa linha da água aqui é o quanto que você teve de despesa, tá? Só que essas despesas aqui não é o recibinho que você foi lá na padaria e comeu o café com pão na chapa. São despesas da empresa, tá? Então, se você não tiver nota fiscal dessas despesas, você não pode colocá-la aqui dentro, certo? Você tem que ter nota fiscal de tudo. Então, aquele médico parceiro, aquele dentista parceiro, aquele material de consumo, material de limpeza, que a gente nunca pedia nota, né? Não precisa de nota. Não, pode deixar. Manda aqui pra mim, manda entregar, mas não precisa de nota não. O que o governo tá querendo fazer com essa reforma tributária? O Daniel, que é dono dessa empresa, ele vai ser o maior fiscalizador do governo. Por quê? Ele jamais vai aceitar um produto sem nota fiscal dentro da empresa dele. Porque ele sabe que se ele não pedir nota fiscal, ele não vai conseguir reduzir o tributo. O imposto dele. O seu imposto vai ser calculado com base no seu lucro, tá? Então, faturamento, despesa, lucro. Então, eu não sei nem se está pegando, mas acho que tá. Faturamento, despesa, lucro. Então, na reforma tributária, finalmente, né, eles analisaram e pensaram que, analisaram e estudaram que esse é o melhor cenário para tributar o Daniel na empresa dele, que você só te tributar sobre o que sobrou no seu bolso, que é sobre o lucro. Essa é a grande diferença, porque hoje o faturamento é isso aqui, ó. O governo não quer saber se você teve despesa, se você não teve, se você teve médico parceiro. Mas, Bruno, presta atenção, cara. Eu faturei 100 mil, mas sobrou no meu bolso 20, 30. Tá bom, doutor, mas a lei determina que é sobre o faturamento. Ele não quer saber quanto você teve de despesa. Então, essa é a grande mudança que a gente tem na reforma tributária. E a segunda mudança é que você, Daniel, vai ser o maior fiscal do governo. Você, na hora que você for pedir um material de consumo, pedir um material de limpeza, mesmo que seja para aquela lojinha ali do seu bairro, você vai falar, não, eu preciso da nota fiscal. Que isso acontece? Qual que é a consequência disso? Todo mundo começa a faturar mais. Porque aquela lojinha que escondia o faturamento, você está pedindo nota. Tem o Daniel 1, Daniel 2, Daniel 3, todo mundo começa a pedir nota, todo mundo começa a faturar mais, o governo arrecada mais com todo mundo. Essa é a grande sacada da reforma tributária. Entendi. Agora, assim, eu, de forma meio leiga, bastante talvez, eu tinha ouvido que essa reforma, ela ser, no final das contas, ela acabar aumentando bastante a alíquota de tributo para profissionais que vendem serviço, né? De fato isso vai acontecer, não vai? Como é que vai ser isso aí? Porque eu entendi a mudança no regime do tributo, né? Que vai ser principalmente em cima do lucro, mas em termos, se nós fôssemos comparar, né, a tributação sobre o faturamento com a alíquota atual versus a tributação sobre o lucro com a alíquota que há de vir, qual ficaria a relação? Então, ainda está muito embrionário, eles não definiram a alíquota final, o IVA, é o IVA, né? É o famoso IVA. Eles não definiram o IVA ainda. Eles só definiram até o momento, né? Ainda tá muito... Não tem nem como a gente afirmar ainda, porque não tem nenhuma posição final. O que eles definiram são as metodologias de cálculo. Vai ter o split de pagamento. Então você, doutor, o que já está definido? Eu vou passar para você o que já está definido. A forma que você vai pagar isso, então, por exemplo, você, doutor, você, doutora, vai emitir a sua nota fiscal do procedimento que deu R$2.000. O que vai acontecer? Na nota fiscal vai estar R$2.000 e já vai ter o IVA de R$200 em cima. Então, quando você receber 2.200, você vai receber 2.000 na sua conta e o governo vai receber 200. Vai ter esse split de pagamento. Direto na fonte. Já direto na fonte. Então, esse dinheiro não vai nem entrar na sua conta bancária. Entendi. Isso evita sonegação fiscal, evita muitas vezes da pessoa ter o dinheiro e não querer pagar, né? Ou às vezes existe a dívida tributária. Você se utiliza daquele dinheiro que é do governo para aumentar a sua empresa, para fazer outras coisas. Isso é uma coisa que muita gente faz, às vezes. Porque, alavancar, né? Dívida do próprio ano, você consegue pagar no final do ano sem juros. Exato. Isso é uma coisa que nós fazemos na B2Med, isso é legal, tá? Exato. Às vezes você tem algum problema ali de fluxo de caixa, você tem um dinheiro em caixa, mas você precisa desse dinheiro de caixa para ter capital de giro. Exato. Giro, não tem problema nenhum. Você deixa para pagar isso aí de forma retroativa, até o final do ano você paga sem juros nenhum. Tem um refis, tem os parcelamentos, claro que sempre é uma surpresa, pode ter, pode não ter, mas assim, existe o refis que você pode parcelar depois tudo com 80% de desconto das multas e juros. Então, essa é a primeira sacada que eles querem fazer para evitar que a pessoa segure o dinheiro e não pague os impostos, né? Então, você já fazer o split na hora que você emite o recibo, né? Um outro ponto importante é que na área da saúde em geral, já pelo lobby que existe, né, na área da saúde ali dentro do Congresso, dentro do Senado, já está se falando que vocês vão ter um desconto em quase de 60% dos impostos, né, por se tratar na área da saúde. Então, pelo menos o governo fez uma pra gente ver aí, né? O IVA de vocês vai ser reduzido, tá? Mas assim, existe uma cláusula que é a que eu mais peguei ali, que eu acho que é mais importante, durante 10 anos, né?
que já está definido, não poderá haver aumento significativo das alíquotas. Então, assim, provavelmente, quando sair a reforma tributária, a alíquota que você já paga hoje, provavelmente vai ser a mesma que você vai pagar no final. Entendeu? Não vai ter uma mudança de alíquota para mais ou para menos. Você vai estar provavelmente pagando no final da linha a mesma coisa, tá? Ou provavelmente algum pouco mais. E aí, gente, isso tudo vai sempre depender, né? Sem querer entrar em temas políticos aqui, mas sempre vai depender do governo que vai estar ali em questão. Se é um governo pró-trabalhador, provavelmente vai ter uma alíquota maior. Se é um governo pró-empresariado, vai ter uma alíquota menor. Então, isso tudo também são jogos políticos e não quer dizer que há de eterno, né? Pode ser que naquele governo seja tal alíquota, entre o próximo governo, não, vamos reduzir a alíquota. Já se comprovou que quando você reduz a alíquota tributária, você tem muito maior arrecadação. Porque não é o custo de você dormir tranquilo. Porra, faz sentido eu ficar sonegando imposto e se eu poderia ter deixado 10% pro governo? Eu tenho certeza no Brasil hoje, se a alíquota final fosse 10%, 8% para todo mundo, cara, você ia ter uma arrecadação recorde. Por quê? Porque não faz sentido eu não pagar o imposto. É a famosa curva de Laffer, né? Pro pessoal, é uma curva, é uma equação de segundo grau, com delta menor do que 1. Na verdade, delta maior do que 1, que você vai ter uma curva em sino, né? Com a convexidade para cima, a concavidade para baixo, que quanto mais você aumenta a alíquota de tributo, menos tributo você arrecada, porque maior é o incentivo para o empresário sonegar, né? Exato. Isso porque no Brasil essa parte tributária não é tão penalizada, né? Então no Brasil hoje, se você comparar com os Estados Unidos, onde você pode ser preso, né? No Brasil hoje você pode dever e não pagar, você pode sonegar e ainda assim não ter claro que tem a questão criminal e tudo mais, mas assim, você não tem grandes exemplos de pessoas sendo presas por não pagar ou por sonegar imposto. Então a gente não tem um incentivo tão grande de fazer uma coisa correta. E mesmo que, aproveitando esse gancho, né? Mesmo que, assim, apesar da curva de Laffer, você tendo um aumento da alíquota, você tem um incentivo que as pessoas, elas soneguem, você pode fazer também a elisão fiscal. Sim. Então, a elisão fiscal seria um movimento tributário legal de você, cara, colocar dinheiro pro exterior, você simplesmente evitar ter o dinheiro aqui dentro, aí entra muito as offshores em questão, né? Sim. De como você pode, muita gente tem feito isso através de criptoativos também, você coloca seus rendimentos para criptoativos, que teoricamente eles são bem mais difíceis de monitorar e de, consequentemente, de tributar, e aí você acaba diminuindo a arrecadação de imposto do governo de forma legal. Sim. Né? E que se a alíquota fosse menor, a motivação primária para que esse movimento ocorresse, ele não existiria. Ela não existiria em primeira instância, né? Falando em elisão fiscal para a área da saúde, até doutor e doutora que tá vendo esse podcast já anota, tá? E aí depois você conversa com o seu contador. Quais são, tá? Existe a SUP, né? Sociedade Uniprofissional. Então, sociedade uniprofissional, em alguns municípios, é uma legislação municipal. São Paulo tem, Rio de Janeiro tem, Foz do Iguaçu tem. O que acontece? Você deixa de pagar o ISS sobre faturamento e você paga um ISS fixo, uma taxa fixa mensal. Isso aqui, só para vocês entenderem, uma clínica que fatura em média 100 mil por mês, ela economiza 60 mil reais no ano, tá? Então, isso é a SUP, Sociedade Uniprofissional, tá? Outra, a própria equiparação hospitalar que a gente falou. Você atinge todos os pré-requisitos que o governo te pré-estabelece, você sai de um IRCS que vai ser tributado a 32%, né? 32% é a base, tá? Mas enfim, você vai sair de uma alíquota final de 13,5%, 14% para uma alíquota de 8%, 7%, 8%, 9%. Então essa é uma outra possibilidade de elisão fiscal, tá? Outra elisão, tributação híbrida. O que é? Você, dermatologista, clínica odontológica, clínica de cirurgia plástica, você que tem muito material de consumo, tá? Você tem aquela despesa de aluguel alta, material de consumo alto. Se você tem 2 sócios ou mais dentro dessa clínica, tá? Você consegue proporcionalizar essas despesas e você trabalhar na sua física e na jurídica. Você divide despesa na física, despesa na jurídica, e aí você consegue também ter uma redução tributária significativa. Então, normalmente isso faz sentido para clínicas que têm muito material de consumo. E por fim, a última é o Fator R. O Fator R é do Simples Nacional. A gente pega muito caso, Dani, de empresa que está no Simples, só que está sendo tributada no anexo 5. Ela está tributando uma alíquota maior, 15,5%, 16%, 17%, até mais que o presumido. Então você pega a clínica, nossa, doutor, mas você fatura 20 mil, 15 mil, 18 mil aqui nesse CNPJ e você está tributando 15,5%, 16%, 17%, é muita alíquota. Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma reajustada no seu Prolabore e aí você consegue sair de 15,5%, 16% para uma alíquota de 6%, 7%, 8%.
Então, esse é o fator R. Então, são essas possibilidades para a área da saúde de elisão fiscal que você pode se utilizar hoje, tá? Você senta na sua mesa, conversa com o seu contador, amanhã já dá para você iniciar o processo e colocar esse benefício dentro da sua empresa. Uma dúvida que eu fiquei, que eu acredito que pode ser a dúvida de outros colegas também, sobre a tributação híbrida, em que você vai tributar em cima da pessoa física e da jurídica. Sim. Eu sempre tive a percepção de que tributação em cima de pessoa física é muito ruim. Tanto na minha pessoa física, eu basicamente não tributo nada, porque assim, trazendo uma coisa um pouco pessoal, todo o dinheiro que eu recebo hoje vem ou através da PJ médica ou através das PJs que eu tenho, e elas já são tributadas na fonte, e hoje, né, hoje na legislação brasileira, a tributação sobre dividendos não existe. Não existe. Né? Até o momento. Até o presente momento, não sabemos até quando, né? Mas me explica um pouco desse racional da tributação híbrida. Tá bom, é assim, ó. Saiu uma solução de consulta recente, tá? A solução de consulta, doutor e doutora, para você não sabe o que é uma solução de consulta, é como se fosse assim. O Daniel tem uma dúvida, tá? Ele é médico e ele tem uma dúvida. Ele tem a possibilidade de perguntar para a Receita Federal. Você entra no site da Receita Federal e você abre uma pergunta. Receita Federal, eu tenho uma clínica médica, essa tributação híbrida é para quem tem clínica mesmo, que atende paciente, eu e paciente aqui na clínica. Então, isso você pode se utilizar. Para você que faz PJ de plantão, para você que você trabalha em hospital, isso aí não funciona. É para quem tem clínica e tem material de consumo alto, certo? Então, vamos lá. O Daniel entra no site da Receita Federal, eu tenho um volume de despesa muito alto. Eu poderia me utilizar da pessoa física, da tributação na pessoa física e também manter meu CNPJ ativo, se utilizando também de faturamento no CNPJ? Aí você mandou a pergunta. Saiu recentemente, acredito que faz uns 4, 5 meses, se não me engano, acho que até um pouquinho mais. Essa resposta do Daniel, que foi um outro doutor que mandou. Ele falou assim, sim, é permitido você se utilizar na física e na jurídica, desde que... Aí ela te coloca os pontos de atenção. Aqueles requisitos, né? Ela te cede, mas ela também te obriga a algumas coisas. A sua empresa, ela tem que ter 2 sócios ou mais. Então, o Daniel, por exemplo, se ele não tem sócio, seria interessante você colocar um sócio dentro dessa empresa. Esse sócio, ele tem que ter uma participação relevante? Não, pode ser qualquer percentual. Beleza. Pode ser, só precisa ter 2 sócios ou mais, que ela estabelece, ó, tem que ser 2 sócios ou mais. E desde que ela coloca 2 pontos. A Receita Federal, ela nunca vai ser precisa. Ela sempre vai deixar uma coisa no ar. Desde que você ou proporcionalize as despesas. O que é proporcionalizar as despesas? Bruno, eu tenho uma clínica de dermatologia, eu faturo 100 mil e tenho 50 mil de despesa, certo? O que é proporcionalizar? 50 mil de faturamento e 25 mil de despesa vai para a física, 50 mil de faturamento, 25 mil de despesa vai para a jurídica. O que acontece normalmente? Como o médico sabe que quanto mais despesa ele colocar na física, menos imposto ele paga, ele quer jogar todas as despesas na física. Aí isso a Receita Federal se antecipou. Falou, não pode. Então você pode usar? Posso. Mas você tem que proporcionalizar. Então se você usou 50% da despesa na física, você joga 50% da despesa na jurídica. Entendi. Você jogou 80 mil na física, então você tem que ter 80 mil de despesa na jurídica. Então proporcionalizar. Ou você ter uma metodologia clara do Dr. Daniel. O que eu, Bruno Nascimento, entendo com uma metodologia clara? A primeira ele falou proporcionalizar, a segunda ele falou metodologia. Por exemplo, consultas, eu sei que é um serviço que eu presto que tem uma margem muito alta, que é eu sentado com o meu paciente, terminou uma horinha, pagou a consulta, foi embora. Então, consultas, eu vou jogar na jurídica. Essa é a metodologia do Daniel. Procedimento e cirurgia, como tem material de consumo, tem um custo hora maior, tem material de limpeza, tem gases, tem todas as coisas que você utiliza ali no procedimento, você tem um custo maior. Então, tudo que for despesas atreladas a esse procedimento, atreladas à cirurgia, eu jogo na física. Porque aí você tem um custo que você pode se utilizar ali. Então, essa é a metodologia do Daniel. E aí você pode se utilizar. Então, a grande questão é que quiçá, lá na frente, daqui 5 anos, a Receita fiscaliza, Dani, me mostra por que você colocou mais despesa aqui do que aqui. A minha metodologia. Aí você tem que deixar isso muito claro, muito bonitinho, organizado para mostrar pro fiscal que a metodologia sua é essa. Tudo que é consulta tá aqui, tudo que é cirurgia e procedimento tá aqui. Aí você vai adotar. Então, isso, gente, vocês percebam.
Não é simples. Não é simples. Você tem que ter um administrativo legal ali. Não é qualquer, não é que nem antigamente, né? Fazer livro caixa antigamente pro Carnê-Leão, juntava o faturamento, somava tudo. Não, hoje existe o Carnê-Leão Web. Carnê-Leão Web é o Carnê-Leão Web, é na internet. Então você lança receita por receita, recibo por recibo. Existe o Receita Saúde, que você emite o recibo automático pro seu paciente. As despesas tem que ser linha a linha, tem que ter as despesas bonitinhas. Para quê? O próprio sistema te gera o DARF e aí tá legalizado. Aquilo ali tá bonitinho, organizado. Mas você pode sim, daqui 5 anos, ser fiscalizado. Então você tem que deixar tudo organizadinho para não ter questionamento depois lá na frente. Perfeito. Isso é tributação híbrida. Pessoal, assim, já indo para o nosso final aqui, primeiro ponto que eu gostaria de trazer para vocês é que percebam que há muito dinheiro a ser economizado com as estratégias tributárias corretas, mas eu preciso que vocês percebam também que não é algo simples, né? A gente está falando aqui de estratégias, muitas vezes estratégias complexas, que você vai precisar de uma estrutura administrativa boa, de uma secretária que entenda isso, e que esteja disposta também a fazer o que o seu time de contabilidade, seu time jurídico alertar. E aí, Bruno, eu queria que você trouxesse aí suas últimas recomendações, suas últimas palavras para o pessoal, para que a gente possa encerrar aqui. De antemão, já gostaria de te agradecer por ter aceito esse convite, por ter vindo conversar. Sei que é um assunto que muitas vezes o pessoal médico assim, não curte muito, né? É um assunto um pouco espinhento, mas de extrema importância, porque fala exatamente sobre o quanto de dinheiro a gente vai colocar no nosso bolso, né? Então, mensagens finais que você queira deixar para nossa audiência e para o pessoal que está assistindo a gente, você fica à vontade. Top. Bom, eu vou começar como toda palestra que eu começo, eu vou falar com os médicos, eu falo assim, bom, pessoal, agora que todo mundo tomou café, acho que o melhor momento pra gente falar sobre contabilidade, né? Então todo mundo dá risada porque ninguém gosta de falar de contabilidade, né? É realmente um tema que o médico normalmente fala assim, não, fala com o meu contador, não quero nem pensar nisso. Então assim, algumas vezes é legal você pensar nisso. Por quê? Porque o dinheiro é seu, né? A empresa é sua. Você é a pessoa mais interessada nisso. Exato. Né? Então algumas vezes faz sentido você, doutor e doutora, pega um horáriozinho ali da sua agenda e fala assim, horário de analisar números, né? Quanto que eu gastei esse mês? Quanto que eu gastei de imposto? Será que eu poderia economizar? Poderia reduzir? Vou conversar com uma contabilidade que é especializada, porque algumas vezes, gente, o que acontece? O contador generalista, né, ele é um contador que ele vai fazer muitas vezes o feijão com arroz. Ele vai fazer ali o básico. Não quer dizer que ele está fazendo errado. Mas muitas vezes ele não está te trazendo um benefício que está escancarado ali para você, que você poderia se aproveitar. E assim, você está deixando todo mês, 14, 15, 20. Tem clínica médica que a gente faz processos de redução tributária, que no fluxo de caixa a gente injeta 25, 30 mil reais no mês. Então, assim, o que é 25, 30 mil reais dentro de uma clínica, né? Pô, é uma bela distribuição de lucro entre os sócios, né? Então, é um belo reinvestimento que você pode fazer ali dentro da clínica. Então, tenha um contador especialista do seu lado para analisar seus números, para verificar se o que você está fazendo é da forma correta. Graças a Deus, né, a trancos e barrancos, o Brasil também está evoluindo, essa possibilidade de Open Bank vai fortalecer e vai facilitar a gente também poder analisar esses números e trazer essas informações para o médico. A reforma tributária que está vindo por aí também, querendo ou não, a ideia é facilitar, né? Mas vamos ver como é que vai sair no final. Acho que é importante a gente entender. Mas assim, pense sempre, tá? A empresa é sua, no final das contas, né? A guia, quem paga é você, doutor e doutora. Se tiver algum problema, é no seu CNPJ, é no seu CPF que vai recair o problema. Então, tenha sempre uma contabilidade especializada. Precisando da minha ajuda, vai lá no meu Instagram, @ocontadordomédico, @ocontadordomédico. Só entra lá, manda uma mensagem para mim, a gente faz análise para você, conversa, faz um bate-papo, faz um Google Meeting, consegue tirar todas as suas dúvidas e sempre buscar o menor imposto possível. Dani, obrigado pelo espaço. Precisando sempre de qualquer coisa, eu estou à disposição. Cara, muito obrigado por ter aceito. Valeu. Pessoal, muito obrigado pela audiência de vocês, por terem nos acompanhado até o final. Fiquem de olho aqui no YouTube, no Spotify também, que é onde a gente lança os nossos episódios. E sempre atentos, a cada quinzena nós estamos lançando um novo episódio. Lhe vejo no próximo episódio e até mais.